Abra sua Bíblia comigo, lá em 1 Samuel, capítulo 4 de 1 Samuel. O texto é um pouco longo, eu vou ler, quero que você acompanhe. Você que está em casa pode acompanhar aí pela sua Bíblia, como você achar melhor. Essa é a palavra que Deus colocou no nosso coração, e eu quero que você receba. Nós estamos no mês profético, nós estamos no mês em que nós estamos profetizando um novo tempo, uma nova estação, estamos buscando isso do Senhor, e a gente hoje vai trabalhar algo que Deus colocou no nosso coração essa semana, e a gente aprendeu, e Deus nos ensinou muito com essa palavra. Eu espero que ela entre no teu coração de uma forma poderosa, como tem entrado e continua entrando no meu coração. Diz assim: e a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afec. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel e, intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento, ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e a terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Ele tinha 98 anos de idade, seus olhos estavam imóveis, ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Hofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Quando ele liderou Israel 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz.
quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e de que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca fora tomada e porque o sogro e o marido haviam morrido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Amém? Existem coisas na nossa vida, na minha, na sua vida, que nós só tomamos consciência do tamanho e da importância dela para nós quando nós a perdemos. Antes a gente não costuma dar a devida importância, mas quando nós perdemos, então nós damos importância. E algumas delas, quando perdidas, geram e trazem pela perda o tempo de choro, o tempo de gemido, o tempo de dor, gera culpa, autoacusação, sensação de incompetência, aquela sensação de insegurança, medo, insuficiência, amargura, leva e joga a pessoa numa depressão, na perda de propósito e de prazer de viver. Todas essas coisas podem acontecer com a gente quando nós perdemos algo. Tudo porque se perdeu o que tinha valor e quando nós tínhamos na mão ou nas mãos, nós não valorizamos, não demos a honra devida. O que devia ser cuidado, o que devia ser honrado, não foi. O povo de Israel tinha tudo. O povo de Israel tinha a presença de Deus. A presença de Deus estava com eles. A arca da aliança, ela representava a presença de Deus com eles desde os tempos de Moisés. A arca conduzia eles pelo deserto. Quando eles construíram a arca, depois de um tempo, quando eles construíram o templo, a arca começou a segui-los. Ou eles, melhor, seguiam a arca. Quando a arca parava, eles paravam e montavam acampamento. Quando a arca era levada, eles levantavam o acampamento e seguiam a arca. A nuvem de glória durante o dia e a nuvem de fogo durante a noite conduzia o povo por Israel, mas a arca era a marca da presença de Deus, era a referência de Israel. Quando eles chegaram na terra prometida, a arca foi à frente para eles atravessarem o rio Jordão. Quando eles entravam em guerras, eles levavam a arca e o povo temia e todo mundo tinha medo. Os povos vizinhos tinham medo, porque a arca em Israel representava a presença do Deus Todo-Poderoso. Mas é interessante pensar que agora, na guerra contra os filisteus, a arca não foi suficiente. Eles foram na guerra e começaram a guerra, e nessa guerra eles perderam uma quantidade de soldados. Depois eles não entendemos por que Deus nos levou a perder essa guerra. Vamos trazer a arca lá de Siló. E eles então trouxeram a arca de Siló e foram para a guerra com a arca. E nessa guerra, 30.000 homens tombaram e os filisteus levaram a arca de Deus. Eles perderam a arca. A arca da aliança fora tomada pelos filisteus. E agora eles não tinham mais a arca. Israel perdeu a guerra mesmo com a arca, que significava a presença de Deus. É interessante, porque quando o povo estava no deserto, e o povo havia desobedecido, ou se voltado para o Deus pagão, e feito uma festa, criado uma imagem, Deus ficou tão irado e disse para eles, para Moisés: você vai levar esse povo, mas eu não vou com eles.
E Moisés disse algo muito forte para Deus. Moisés disse: se tua presença não for conosco, não nos deixes sair deste lugar. Não nos faça sair daqui. Moisés sabia a importância da presença de Deus. É interessante como nós, nesse tempo e como igreja, a gente não para pensar o que é a presença de Deus na nossa vida. Paulo, quando ele escreve a igreja, ao povo de Éfeso, a igreja de Éfeso, ele diz: não entristeçais o Espírito de Deus. Não entristeçam. Paulo, escrevendo a igreja de Tessalônica, ele diz: não apagueis o Espírito. Não fechem a boca, não atem as mãos, não impeçam o Espírito de agir na vida de vocês. Mas essa liberdade do Espírito em nós, na verdade, está em nós, darmos a Ele ou não. Israel tinha tanta confiança nessa arca, mas o povo perdeu a presença de Deus. O povo de Israel perdeu a presença de Deus, como muitos hoje perderam a presença de Deus. Mas alguns nem se perceberam que perderam a presença de Deus. Outros se desviaram e saíam dos caminhos do Senhor. Outros dentro da igreja perderam a presença de Deus. Apenas vem à igreja. Porque a presença de Deus é algo que precisa ser conservado. Mas eu aprendo com essa história de Israel, e eu procuro aplicar na minha vida isso, porque são ensinamentos tão fortes na nossa vida. E a pergunta é: por que o povo de Israel perdeu a presença de Deus? Primeiro, porque eles esqueceram de Deus, eles se desviaram dele e confiaram nos deuses e fizeram alianças erradas. Quando o povo estava no cativeiro, e muitos não entendiam a razão do cativeiro, Deus usou a boca de Jeremias para dizer para o povo de Israel, lá no capítulo 18, versículo 15, dizendo o seguinte: o meu povo se esqueceu de mim. Jeremias 18, 15. Queimou incenso aos ídolos. Essa é outra tradução. O meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade. Queimando incenso à vaidade, que os fez tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas e não aplainadas. Ele diz: contudo, o meu povo esqueceu de mim. O meu povo esqueceu da minha presença, não buscou mais a minha presença, fez aliança com deuses mais liberais, com deuses mais permissivos, com deuses que não exigiam tanto. E por isso, eles se afastaram de Deus. Isso custou a eles um cativeiro de 70 anos. Mas Israel agora, eles perdem a guerra para os filisteus, e como se não bastasse, perderam a guerra com a arca da aliança na mão deles. E por quê? Porque somente a arca não era suficiente. As alianças erradas que nós muitas vezes fazemos, o amar o mundo e a vaidade de que está no mundo, faz com que a gente perca a presença de Deus e fique perdendo batalhas e guerras que poderíamos vencer, lutas que poderíamos ter vencido, vencer maus costumes que já poderíamos ter vencido, mas que nós não conseguimos vencer. Mas a gente tem a arca. Eu tenho a palavra de Deus na minha casa. Eu sou membro da comunidade Batista Manaim, ou da Assembleia de Deus, ou da igreja XYK. E por que a presença de Deus, e por que eu não percebo essa presença de Deus? Porque por causa das alianças erradas. Eles estavam ali, e eles perderam a primeira batalha, e falaram: nossa solução está na arca. A gente pode trazer a arca e a arca vai mostrar a presença de Deus e nós vamos vencer, porque era assim. Foi assim quando eles atravessaram o deserto e venceram tantas pessoas, tantos povos, tantas tribos no deserto.
Foi assim quando eles entraram na terra prometida. Foi assim quando eles precisaram vencer e dominar Jericó. Foi assim quando eles precisaram atravessar o Rio Jordão. Foi assim, a arca à frente e Deus operando maravilhas. Era fácil, basta trazer a arca. Não basta eu carregar a arca quando as minhas alianças estão erradas. Quando eu quebro, quando eu rompo com as alianças, quando eu não tenho consciência da aliança que eu tenho diante de Deus. Não basta eu carregar a Bíblia debaixo do braço para lá e para cá. Não basta eu ter 10 versões da Bíblia no meu celular. Não basta eu ficar ouvindo ministrações no YouTube dia e noite. Porque tudo isso pode dizer que eu tenho a palavra de Deus. Mas as alianças estão erradas. Os caminhos estão errados. As decisões estão erradas. O que eu estou fazendo está errado. Não está agradando a Deus. Eles perderam a guerra. Porque eles acharam que ter a arca era suficiente, como muitos de nós achamos que ser crente em Jesus é suficiente. Como muitos de nós achamos que ter o nome no hall de membros de uma igreja é suficiente. Como muitos de nós achamos que simplesmente ser um dizimista fiel, ser um ofertante fiel é o suficiente. Como muitos de nós achamos que participar do culto da igreja é o suficiente. Não. Isso são coisas que nós devemos fazer sim, mas sem nunca esquecer que nós temos uma aliança com Deus. E a aliança, ela precisa ser honrada, precisa ser sustentada, ela precisa ser, ter manutenção. Mas Israel não fez isso. A arca está aqui. Deus nos escolheu. Podemos fazer qualquer tipo de aliança. Hófni e Finéias eram totalmente corruptos. O altar deles, eles se prostituíam no altar, tinham relação com mulheres no altar. Eles roubavam carnes do sacrifício. Eli não repreendia os seus filhos. Samuel teve a visão do que Deus faria com eles, e com os seus filhos e com a geração, e mesmo assim ele não mudou nada. A única coisa que ele disse para Samuel, quando Samuel lhe contou a visão, disse: Ele é Deus, Ele faça o que Ele achar melhor. Israel estava mal orientado, mal direcionado. Israel não tinha um caminho. O Deus da aliança, o nosso Deus, amados, Ele continua nos buscando, mas nós vamos entender que há caminhos que para nós parece direito sim, que para nós parece que não tem nada a ver. A minha mulher fala que nada a ver é um demônio, né? O demônio do nada a ver. Ah, mas por que você está? Nada a ver, né? Principalmente filho é expert em falar. A mãe fala, filho não fala. Nada a ver, mamãe. Nada a ver, você está desatualizado, mãe. Qual é o problema? Ixi, nada a ver, nada a ver. Então a minha mulher fala que nada a ver é um demônio, né? Então é nada a ver, você não vê nada. Você faz tudo e nada a ver, você não vê nada. Você não enxerga, ele te cega mesmo. Essa tradução é minha agora. Segunda coisa pela qual Israel perdeu a presença de Deus: eles acharam que Deus e sua presença estaria com eles, independente de como eles escolhessem viver. Eu tenho uma aliança, mas eu não posso viver de qualquer jeito. O Deus da aliança, o nosso Deus, Ele não se relaciona conosco dentro das nossas condições. Ele se relaciona conosco dentro das condições dEle. Se não concordamos, perderemos sua presença, mas não esqueçamos que as condições dEle é sempre e infinitamente melhor que as nossas, pois Deus prevê o que não conseguimos prever. Deus vê o que nós não conseguimos ver, que é o amanhã. Mas Israel achou que a presença de Deus estaria com eles de qualquer maneira. Até que um dia eles perceberam que a arca não era suficiente. Eles foram com a arca, e quem levou a arca era o sacerdote Hófni e Finéias, e certamente tinha mais gente que entrou no campo de batalha
Eles levaram a arca, mas não tinha a presença de Deus. E mais de 30 mil homens israelitas, soldados, morreram e os filisteus levaram a arca. Segundo alguns historiadores, a arca levou mais de 60 anos para voltar para Siló. Não foi só 20 anos que ficou na casa de Abinadab, os 3 meses que ficou na casa de como é que é o nome dele? Esqueci, Obed-edom. Ele ficou mais de 60 anos. Por que o senhor está falando isso? Porque quando eles perderam a arca, Samuel não era juiz. Samuel ainda era uma criança. Depois Samuel veio a julgar Israel. Samuel julgou Israel 40 anos. Depois teve Saul. Depois com Davi rei, é que Davi veio a buscar a arca. Não ficou só 20 anos. Ficou mais de 40 anos, mais de 60 anos, alguns historiadores dizem, que a arca ficou longe de Israel. Sabe por quê, amados? Porque as pessoas acham que a presença de Deus não se perde. De fato, Deus, ele não tira a sua graça de sobre nós. Não é Deus quem se afasta de nós, somos nós quem nos afastamos de Deus. Mas ali na arca. E aquela arca tinha algo muito forte que Israel não conseguia entender. O que tinha dentro da arca? Na arca tinha 3 elementos extremamente importantes que eles poderiam entender tudo, porque toda a história estava ali. Na arca tinha a pedra escrito a lei ou as leis da aliança, os 10 mandamentos. Estava dentro da arca. Na arca estava a vara de Arão que floresceu. Quando Deus escolhe e resolve a questão da liderança na rebelião de Coré, e ele mostra que quando ele levanta uma liderança, é aquela liderança, e ele destrói toda aquela família, a família de Coré e quem estava com eles, o deserto, a areia do deserto abre, engole eles. Essa vara e essa história estava lá. Mas lá também tinha o pote de ouro com o maná que Deus fez cair e chover no deserto, que representava o Deus da provisão. Então eles tinham uma palavra, eles tinham autoridade, eles tinham a provisão de Deus. E o propiciatório, a tampa da arca, era onde que os querubins estavam um de frente para outro com as asas, era onde o sangue da aspersão do animal era jogado naquela tampa, aonde era sacrificado. Eles tinham tudo. Mas eles não entenderam. O que a gente faz para preservar e para manter a presença de Deus? Vir à igreja não é suficiente, porque vai chegar um dia que nós não teremos a igreja. Hoje tem, você deve vir. As ICs, pode ser, e elas é a única que pode superar aí uma grande catástrofe, uma guerra mundial, destruindo todas as igrejas. Há 2 coisas que podem sobreviver a uma desgraça. Dizem que se houver uma hecatombe que mate toda a humanidade, o único inseto, o único animal que pode sobreviver é a barata. Então resolve o seu problema, Robson. Não é? Dizem que o único animal que pode sobreviver é a barata. Faz as pazes com ela urgente. E numa possível perseguição da igreja, o único elemento que não tem como a polícia, o governo vigiar, investigar e corrigir é a célula. Tanto é que a China cresce por causa do quê? Não é por causa das igrejas, por causa das células. Por que eu estou falando isso? Mas nada disso é suficiente. Eles achavam que a presença de Deus estaria ali porque eles tinham a arca. E você acha que a presença de Deus está com você porque você é crente, porque você é membro de uma igreja, porque você é dizimista fiel, porque você é ofertante, porque você tem o que Deus te deu para você fazer. Você acha que isso é suficiente para manter a presença de Deus na sua vida? Não, perdão, não é.
Isso é importante, necessário e você precisa. Mas ela é insuficiente para manter a presença de Deus. Olha o que aconteceu, 1 Samuel 4, 21 e 22. Mas deu ao menino o nome de Icabode, dizendo... Vocês estão comigo aí? 1 Samuel, capítulo 4, 21 e 22. Deu ao menino o nome de Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. E ela disse isto, porque a arca de Deus havia sido tomada por causa do seu sogro e do seu marido. 22. E disse a glória, e disse, de Israel a glória é levada presa, pois a arca foi tomada. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Icabode, foi-se a glória de Deus. Às vezes a gente não tem noção do que as nossas decisões, do que as nossas perdas podem causar. Não foi só a glória de Deus que foi embora. Esse menino nasceu exatamente por causa da notícia. Nasceu debaixo de um trauma que a mãe recebeu. E quando ele nasce, a mãe dá a ele o nome de Icabode. Não é porque ele está recebendo o nome de que foi a glória de Deus, mas eu quero que você pense junto comigo. Esse menino, ele vai carregar por toda a sua vida um marco. Porque todo mundo vai olhar para ele e vai dizer, quando você nasceu, foi o dia em que a glória de Deus foi embora. Icabode, você lembra o dia em que nós perdemos a arca? Você lembra o dia em que nós fomos derrotados? Icabode, você lembra o dia em que, mas pior do que isso, Icabode, você lembra o dia em que a sua família roubou de você a herança sacerdotal? Porque Deus disse, você não terá mais, Eli, na sua descendência, ninguém que sirva no altar. Eli, Hofni e Finéia roubaram o direito sacerdotal do filho. Aquele menino, aquele homem cresceu e não herdou algo que Deus havia dado. Sabe por quê? Porque eles acharam que podiam viver de qualquer jeito e Deus jamais tiraria. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Deus não tira porque Ele quer. A gente é que entrega e devolve para Ele quando o desobedece. Quando não anda debaixo da sua direção, do seu conselho. Sabe, a gente acha que hoje ser cristão é fácil, não é. A gente acha que servir a Deus hoje é moleza, não é. Você tem que morrer todos os dias. Você tem que matar sua natureza todos os dias. Você tem que chamar a presença. Tudo hoje faz com que você saia da presença de Deus. Você precisa todos os dias buscar e chamar a presença de Deus para a sua vida. Para que o Icabode não aconteça com você. Para que seus filhos espirituais não sejam marca de que você perdeu algo de Deus. Sabe, isso é tão forte, porque eu fico imaginando esse menino indo para a escola, oi, Icabode! E os homens daquela geração, quando olharam para aquele menino passando na rua, ou indo na mercearia, ou indo no supermercado, ou indo lá no Walmart para fazer uma compra, ou indo no Big, e parando lá o carro, e conversando, cara, você já está um moço, né? Que legal, hein? Mas olha, toda vez que eu olho para você, rapaz, eu lembro de uma fase na nossa vida de Israel, quando você nasceu, nesse dia, nesse exato dia, não sei se você sabe, mas nós perdemos a arca, a glória de Deus foi embora, e nunca mais voltou. Icabode nunca mais voltou. E meninos, você quer que as pessoas olhem para você e lembrem que você foi a lembrança de que um dia Deus te usou, de que um dia Deus falou através de você, de que um dia Deus operou na sua vida e hoje não opera mais, porque você perdeu a presença de Deus?
Israel perdeu a presença de Deus porque não soube preservar. Eles perderam a presença de Deus porque eles confiaram na arca que representava a presença de Deus e esqueceram que é a lealdade e a santidade que mantém a presença de Deus. Josué capítulo 3, versículos 5 e 7, quando eles iam avançar para tomar a cidade, Deus fala algo a Josué. Josué capítulo 3, versículos 5 e 7. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, levantai a arca, perdão, volta um pouquinho. Me perdi aqui, gente. 5, 6, isso. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. De que maneira nós mantemos a presença de Deus na nossa vida? Pela santificação, por uma vida regada diante de Deus, entregue ao Senhor, por uma vida que se sujeita ao operar de Deus na vida dela. Querido, não é o tanto que nós fazemos para Deus que muda a nossa vida, mas é o quanto nós permitimos que Deus faça na nossa vida. Israel não permitia que Deus operasse e agisse na vida deles. Tinha história de sinais, tinha história de maravilhas, mas tinha muito mais história de rebelião, tinha mais história de virar as costas para Deus, de se prostituírem com outros deuses, de fazerem alianças erradas, achando que o simples fato de ter a arca era suficiente para manter a presença de Deus. Às vezes a gente entra no nosso quarto, não é? Coloca um louvor lá e Deus quebranta o nosso espírito e a gente chora e a gente fala: hoje eu senti a presença de Deus na minha vida. Mas e no trabalho você sente a presença de Deus? E lá na faculdade você sente a presença de Deus? No campo de batalha que é aí fora, onde você guerreia todos os dias, você percebe a presença de Deus na sua vida? As pessoas percebem a glória de Deus em você? Ou você só vê Deus no secreto? Porque você acha que um louvor traz a presença de Deus. E não é a vida de santificação. Porque você vem na igreja e o louvor é tão ungido que você se quebranta, que você se prostra, que você se rende da porta para fora. Você vive de qualquer jeito e você fala assim: poxa vida, como é gostoso, eu vou na igreja para sentir a presença de Deus. E lá fora você sente a presença de quem? No trabalho você reflete quem? Porque deixe-me dizer uma coisa, meu querido, nesse novo tempo, sabe quem é que carrega a palavra de Deus? Sabe quem é que carrega a autoridade do Senhor? E sabe quem é que carrega a provisão de Deus na sua vida? É você, porque você é a arca de Deus. Deus habita dentro de você. Você é a igreja de Cristo na terra. Você tem que levar a glória de Deus por onde você for. Mas às vezes a gente perde as nossas guerras. Porque se todas as guerras fossem feitas dentro da igreja, talvez a gente não perderia nenhuma. Mas as nossas maiores guerras são travadas lá fora, no campo de batalha. Siló estava guardado porque a arca estava lá. Quando eles tiraram a arca e levaram para o campo de batalha, eles perderam a guerra. Quando você sai da igreja e você vai como arca para fora, você está ganhando ou está perdendo essa guerra? Dá uma olhada na sua carne, dá uma olhada nos seus desejos, dá uma olhada nas suas vontades, dá uma olhada no seu viver, dá uma olhada no seu comportamento, dá uma olhada durante o dia qual é quantas vezes você pensa em Deus. E depois você diz para mim se você está perdendo ou está ganhando essa guerra.
Qual é o versículo que você fica ruminando durante o dia? Quantas orações você faz durante o dia? Sim, porque você não precisa dobrar o joelho e ficar orando. Quando você está no ônibus e que você vai trabalhar e você está lá com o seu fone de ouvido, ouvindo música, qual é o louvor que você está ouvindo? Deixa para lá, não vamos mexer nesse assunto não. Tem crente que está andando na rua parecendo The Walking Dead. Pastor, o senhor assistiu a série The Walking Dead? Não, nossa, é demais. Só falta falar Deus purinho. É interessante. Qual é a presença de Deus na sua vida? Como que você preserva? O Senhor Jesus, quando ele termina o Sermão do Monte, vocês já perceberam como que ele termina? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos... E algumas traduções dizem, portanto, sede santo, como santo é o vosso Pai Celestial. O que traz a presença de Deus para a nossa vida, não é o quanto nós fazemos para Deus, mas é o quanto nós permitimos Deus fazer na nossa vida. Paulo diz, aquele que começou em você a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. No estágio dessa obra, ou essa obra de Deus na sua vida está em que estágio? Dá uma olhada quando você começou a caminhar com Jesus e hoje, em que estágio você está nessa obra? Avançou? Ou você é pior hoje do que quando era antes? Por isso que a gente vive perdendo guerras. Porque a gente não entende que não é somente a arca, não é o fato de eu ser crente. Não é o fato de eu ser membro de uma comunidade. Isso não me assegura absolutamente nada. Isso não me garante nada. Eu preciso ter uma vida com Deus. Acreditar que Deus existe não muda a minha vida. Mas acreditar que eu nasci em Deus muda. Quando eu permito ser educado, ministrado, ensinado, trabalhado pelo Espírito de Deus. E Ele então vai me moldando, vai trabalhando. Vocês viram nas lições que nós estudamos nesses dias, acho que foi a terceira lição, né, Lari? Que nós falamos sobre caráter e reputação. Quem estudou essa lição na IC? Quem viu essa lição na IC? Levante a mão bem alta aí. Bem pouca gente, acho que o povo não está indo na IC não. A primeira lição nós estudamos em foram 2 tópicos essa lição, né? A 2 e a 3. Eu falei que Deus usa pessoas de caráter. Deus não está preocupado com a reputação das pessoas. A reputação é o que os homens enxergam em você. O caráter é o que Deus vê em você. Deus usa pessoas de caráter. Jesus era um homem de caráter, mas ele não tinha boa reputação no meio do povo na sua época. Paulo era um homem de caráter, mas não tinha boa reputação. Moisés era um homem de caráter, mas não tinha boa reputação. Porque, meu querido, tem gente preocupada com a reputação, mas diante de Deus é um tremendo e um mau caráter. E quer a presença de Deus. Como vai ter presença de Deus? Como que vai ter a presença de Deus se nós não temos fidelidade, não temos lealdade, não temos amor, não temos temor? Como que a gente pode, se a gente confia somente de que fazer parte de um hall de membro ou ser crente pode mudar a minha vida? Não, não muda. Eu falei hoje de manhã e eu preciso falar agora à noite. Dentre tantas coisas que traz a presença de Deus para a nossa vida, eu vou falar de 3 coisas que você tem, que deve te impulsionar a dizimar. Está dentro do contexto. Você vai entender. Há 3 coisas que devem te impulsionar a dizimar. A primeira coisa que me impulsiona a dizimar é o amor. Mas não é o amor que eu tenho por Deus, é o amor que Ele tem por mim. Porque eu não dou nada, eu só devolvo para Ele. É Ele que me dá tudo. Ele deu o seu Filho. Ele deu o Espírito Santo. Ele me salvou. Ele está comigo.
Então eu dizimo porque a Bíblia diz que eu devo dizimar. Então em amor eu sou impulsionado a dizimar. Mas tudo bem, eu não amo Deus. Eu não sinto que eu amo Deus. Mas você tem com Ele uma aliança? Tenho. Eu tenho com Deus uma aliança. Então seja fiel. Seja leal à aliança que você tem com Deus. E por fidelidade e lealdade, dizime. Porque aí a presença de Deus vai estar na sua vida. Porque você tem lealdade. O que foi que tirou a presença de Deus do povo de Israel? A falta de fidelidade e lealdade. Então se eu não amo, porque não o conheço ainda, mas por fidelidade e lealdade eu vou fazer, porque Ele tem uma aliança comigo. Mas se mesmo assim o amor, a fidelidade e a lealdade não foi o suficiente, tem um terceiro, o temor. Quando o amor não é suficiente, quando a fidelidade e a lealdade não é suficiente, o temor tem que ser. Ele diz: vocês são amaldiçoados porque vocês não dizimam, porque vocês não têm fidelidade, porque vocês querem fazer prova de mim sem ser fiel, sem ser leal. Ele incute medo no povo de Israel, ele incute temor. Então se o primeiro não dá, o segundo não dá, pelo menos por temor a gente deve fazer isso. Por temor eu temo a Deus, e Ele diz, então por temor eu vou fazer. Mas deixe-me dizer uma coisa, se amor, se lealdade e fidelidade, e se temor não é suficiente, então você não nasceu de novo. Você precisa rever seu conceito de nascer de novo. Desculpa, você não nasceu de novo. Porque a vida do homem diante de Deus é amor, fidelidade, lealdade e temor. Por que eu me santifico? Por amor. Mas eu não. Então eu me santifico por fidelidade e lealdade. Mas então eu vou me santificar por temor. A gente perde a presença de Deus porque a gente entende tudo errado que Deus está nos ensinando. Israel virou as costas, assim como eu e você muitas vezes viramos as costas para Deus. Sabe quando que essa situação de Israel mudou? Quando eles chegaram para Samuel e falaram assim: nós queremos que você nos apresente diante de Deus. Nós queremos que você sacrifique diante de Deus pela nossa vida. Nós queremos que você peça perdão a Deus por nós. Pelo amor de Deus, Samuel, faz alguma coisa. E Samuel diz: olha, se vocês se arrependerem, se vocês abandonarem os deuses, se vocês abandonarem os ídolos e vocês voltarem para o único Deus vivo, então eu sacrifico a Deus por vocês. E vocês vão ver a mão de Deus sobre a vida de vocês. O povo deixou a aliança errada. O povo largou o pecado. O povo largou os ídolos. Voltou para o Senhor. Samuel sacrifica ao Senhor. E sem a arca, eles vão e vencem os filisteus. E nunca mais os filisteus voltaram a derrotá-los. Sabe por quê? Arrependimento traz de volta a presença de Deus. Abandono de pecado traz de volta a presença de Deus. Sabe, amados, eu tenho medo, e eu estou falando medo, eu tenho medo de perder a presença de Deus. Tem dia que eu falo: Senhor, eu tenho medo de perder a tua... Não que eu não peque, mas sabe quando eu peco, por que eu volto correndo para Deus? Porque eu tenho medo de perder a presença dEle. Eu tenho medo de Deus me chamar em qualquer lugar onde eu estiver e eu não estar preparado nele. Mas então eu vou viver a vida com medo? Não, você não precisa ter medo de Deus, você precisa ter medo de você. Porque você é seu pior inimigo. O mundo só te convence, você vai em cima. O diabo só te convence, você cai de boca. Você precisa ter medo de você. É por isso que Deus fala assim: você tem que matar a sua natureza terrena todos os dias. Israel achou que a segurança dele em Deus ela era tão grande que só a arca. Sabe aquele irmão que pega a Bíblia, fica assim:
Oh, estou indo para a igreja. Opa, assim não, é assim. Todo mundo lê. Estou indo para a igreja hoje. Chega em casa, joga a Bíblia. E aí vem o velho homem. Ou então, põe a Bíblia na igreja. Quando sai lá fora, qual é a presença de Deus? Não tem presença de Deus. Israel perdeu a presença de Deus porque rompeu a aliança. Israel perdeu a aliança de Deus porque tinha orgulho e achava que o fato deles terem a arca estava tudo resolvido. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Dá uma olhada para 7 igrejas de Apocalipse. Todas as 7 igrejas, com exceção de Filadélfia e de Esmirna, se eu não estou enganado, as 5 foram repreendidas. Deus disse aqui: ou vocês mudam ou eu vou acabar com vocês. Eu estou aqui dando minha ênfase. É a segunda tradução do Gerson. Ou vocês mudam ou vocês melhoram, ou eu acabo com vocês. Por que igrejas fecham hoje se a igreja é do Senhor Jesus? Porque não adianta eu ter um ajuntamento sem a presença de Deus. O que nós precisamos na nossa vida é da presença de Deus. Perca a presença e você perdeu a sua vida. Mas enquanto tiver um pingo de vida, você pode trazer a presença de Deus de volta para você. E eu vou dizer uma coisa para você, querida. Hoje é dia de você trazer a presença de Deus. Eu já falei, você é a arca de Deus nesse tempo, porque você é a igreja. E a igreja de Deus está aqui, sobre nós está o sangue do Cordeiro. Dentro de nós está a palavra de Deus. Dentro de nós está a autoridade. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e Ele deu a nós. Nós não temos o cajado, nós temos a autoridade do Espírito em nós. Nós temos o Deus de toda provisão na nossa vida, porque Ele é o Deus que nos provisiona. Eu estou com vocês todos os dias. Vocês vão me pedir e eu vou dar a vocês. Nós só precisamos preservar, conservar e aumentar a presença de Deus na nossa vida. Mas infelizmente há pessoas que apagam o Espírito Santo na vida delas, que entristecem o Espírito Santo, que mecanicamente vêm à igreja, mas nunca tiveram um relacionamento com o Espírito Santo. Não tem familiaridade com a palavra de Deus, apenas dizem Deus é Deus e mais nada. Perdem guerras, perdem batalhas, não vencem seus pecados, não avançam e não crescem. Não é porque Deus não as ama, é porque elas não estão preocupadas com a presença de Deus. E a presença de Deus, Ele tem que andar conosco em todos os lugares. Paulo estava na cadeia, e ele estava preso depois de apanhar, e ele cantava. Por quê? Porque com ele estava a presença de Deus. O povo romano, o povo cristão que ia ser queimado na arena em Roma, iam cantando, porque com eles estava a presença de Deus. O crente hoje não pode passar por por menor que seja a luta, ele já falou, Deus não está comigo, se Deus estivesse comigo eu não passaria por essa luta. Não, quando nós estamos com Deus é que nós passamos por luta. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou ele na cova com os leões. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas livrou eles na fornalha. Porque Deus é assim, porque aonde está a presença de Deus, amados, o mal é derrotado, o inferno é envergonhado e Cristo é glorificado. Você precisa trazer a presença de Deus. Pastor, e como que eu sei quando eu tenho a presença de Deus na minha vida? Quando vocês têm prazer de viver e de fazer aquilo que Deus pede. Quando que eu tenho a presença de Deus na minha vida, pastor? Quando eu em fidelidade faço mesmo quando não quero. Quando que eu vou, Senhor? Quando eu vou fazer, mesmo quando eu não estou em amor, quando eu não estou em fidelidade, mas eu tenho temor, Ele me chamou, eu vou e eu faço. Porque isso são características daqueles que querem a presença de Deus.
Mas quando Deus falar para você, não vá, porque eu não sou contigo, não vá. Não faça, não faça. E eu tenho certeza que tanto eu quanto você sabemos que tem hora que Deus diz não. E quando Deus diz não, é não. É isso que a presença de Deus faz. Eles acharam que a arca era suficiente. E hoje, eu e você aprendemos que ser crente não é suficiente. Que frequentar uma igreja não é suficiente. Que ler alguns versículos da Bíblia não é suficiente. Deus quer mais. E nós precisamos ter uma vida de oração e de consagração para que a presença de Deus ande conosco em todos os dias e em todos os lugares por onde nós fomos. Mas tem lugar que talvez você frequente, que literalmente você sabe que ali a presença de Deus não entra com você. Tem coisas que você faz que literalmente você sabe que a presença de Deus não irá fazer com você. E aí a presença de Deus sai. Não perca a presença de Deus. Coloque-se de pé. Obrigado por assistir mais um dos nossos cultos online. É muito bom ter você conosco. É muito bom poder contar com você do outro lado. Mas queremos você aqui, visitando a comunidade Batista Mahanaim. Portanto, vem conosco. Os nossos cultos acontecem aos domingos, às 8 horas da manhã e também às 18 horas, comecinho da noite. Aonde nós ficamos? Aqui, na Avenida Cruzeiro do Sul, 360, Roxidale, Osasco, São Paulo. É sempre um prazer poder, junto com você, adorarmos e celebrarmos o Senhor em comunhão, ok? Nos acompanhe e continue nos acompanhando nas nossas mídias sociais. É muito bom ter você nesse caminho, nesse processo. Uma ótima semana. Deus abençoe a sua vida, família, trabalho. Até a próxima.